Onde investir em 2026? Quais as melhores classes de ativos para se investir no ano de 2026? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois você saberá exatamente onde investir não apenas em 2026, mas onde investir para o longo prazo. Afinal de contas, não é inteligente do ponto de vista do investidor ficar girando a sua carteira, migrando a sua carteira na virada de um ano para o outro, ou acompanhando qualquer outro momento ou especulação do mercado, porque o giro, a especulação, tende a levar o investidor ao prejuízo no longo prazo. Não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para as pessoas que acompanham este canal, tudo bem? Sem mais enrolação, vamos para a primeira classe de ativos que não pode faltar no seu portfólio em 2026 e não pode faltar em seu portfólio para o longo prazo, que é o investimento em ações. Por quê? Porque ao longo dos últimos 200 anos, investir em ações tem sido um bom negócio. Não houve outro investimento com melhor performance do que investir em ações. Lá nos Estados Unidos, o retorno médio anual das ações acima da inflação é de 6% ao ano. E isso considerando uma janela dos últimos 200 anos. Então, historicamente falando, investir em ações é um bom negócio. E eu acredito que investir em ações continuará sendo um bom negócio daqui para frente. E por que investir em ações aqui no Brasil? Simples, porque no longo prazo você já sabe que é um bom negócio. Mas em nosso contexto atual de taxa de juros extremamente elevada, temos visto que o preço das ações estão bem descontados. E desde 2021, você pode ver que o EBITDA das empresas cresceram, ou seja, os lucros das empresas cresceram. Só que a bolsa não acompanhou esse crescimento de lucros. E no longo prazo, o preço das ações acompanha o crescimento dos lucros da empresa. Só que desde 2021 temos visto um crescimento de lucro bacana das empresas e, ao mesmo tempo, a bolsa ela não tem acompanhado esse crescimento de lucro, o que revela que o preço das ações brasileiras hoje estão descontados, estão mais baratos do que deveria. E temos dados para comprovar isso? Sim, temos. Primeiro, ao analisar o PL da bolsa, você verá que PL da Bolsa Brasileira, que hoje está em 10,71, está abaixo da média histórica, que é de 10,89. Além disso, o PL atual, 10,7, está muito aquém do que estava em 2018, 2014, 2010, 2008. Então, realmente está abaixo da média. Se você não sabe o que é o PL, eu te explico. É o preço dividido pelo lucro. Então, se uma empresa ela tem um preço de R$ 10 por ação e tem um lucro de R$ 5 por ação, significa que o PL dela é de 2. Ou seja, você leva 2 anos para recuperar o seu capital investido apenas pela geração de lucro da empresa. Apenas pela geração de lucro da empresa. Então, veja que o PL realmente está abaixo da sua média histórica e ainda você tem um outro dado interessante, que é o lucro das empresas crescendo e o preço das ações estão basicamente ali estagnados ou não cresceram em ritmo tão acelerado quanto o crescimento dos lucros da empresa. E aqui tem 2 exemplos que ilustram muito bem essa dinâmica. Você vê, por exemplo, as ações da Unifique. Veja que em 2021 o preço da ação era de R$ 6,60 e o lucro era de R$ 80 milhões. Hoje, a empresa tem um lucro de 196 milhões, mais do que dobrou o seu lucro, e as ações estão em R$ 5,51. Ou seja, a empresa tem um dobro de lucro e o preço da ação está menor do que estava lá em 2021. O mesmo acontece com a Fleury, é uma empresa que em 2020, por exemplo, tinha uma cotação de R$ 25 e um lucro de 256 milhões. Hoje a empresa tem um lucro de 579 milhões, então dobrou o lucro e a ação está cotada a apenas R$ 14. Então, o preço da ação quase caiu pela metade e o lucro da empresa mais do que dobrou. Então, isso mostra o quanto algumas empresas brasileiras estão realmente muito descontadas em relação ao seu valor justo. Então, no longo prazo, e principalmente ao longo de 26, 27, 28, essas empresas devem recuperar a sua cotação, ou seja, o preço dessas ações devem se valorizar. Porque essa discrepância entre lucro e preço, ela não permanece a vida toda, ela não dura a vida toda. Então, é natural que no longo prazo, o crescimento do preço das ações encontre novamente
a linha de lucro das empresas. E é isso que eu espero ao longo dos próximos anos. Então, realmente, estamos em uma janela de oportunidade onde o preço das ações estão realmente bem baratos em relação ao valor que essas empresas estão gerando. E claro, essa janela ela não permanecerá aberta para o resto da vida. Então, neste exato momento é uma boa comprar ações aqui no Brasil. Só que lembre-se, investimento em ações é um investimento para o longo prazo. Você deve investir em uma ação pensando em 10 anos, em 5 anos, em 15 anos. Não é investimento que você faz hoje e amanhã o negócio retorna algo para você. Não é assim que funciona. Além disso, esse gap entre preço e lucro, beleza, não vai durar para sempre, mas você também não sabe quando que essa média, quando que a cotação e lucro vão realmente se igualar no longo prazo. Então, pode ser que esses preços se corrijam daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ou pode ser que se corrija daqui a 5 anos. Então, é importante investir em ações, mas com o pensamento de longo prazo. De qualquer forma, são empresas que estão gerando bastante lucro, estão gerando valor, e o preço das ações simplesmente não estão acompanhando, beleza? Bom, a segunda classe de ativos que não pode faltar na sua carteira é o investimento em títulos públicos, principalmente os títulos públicos atrelados ao IPCA. Primeiro, a taxa de juros aqui no Brasil está extremamente elevada. Então, estamos em um momento em que a taxa de juros está em 15% ao ano, a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Logicamente, em períodos como este, investir em renda fixa fica extremamente atrativo. Qualquer CDB hoje de um bom banco vai te pagar 15% ao ano sem você precisar fazer esforço nenhum. Só que essa taxa de juros elevada acaba favorecendo um outro ativo de renda fixa que também pode se valorizar muito ao longo do tempo, que é justamente títulos públicos atrelados ao IPCA. E por que que eu falo isso? Porque hoje os títulos públicos atrelados ao IPCA estão pagando, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 6,99, IPCA mais 6,95. Então, realmente, são taxas acima da inflação bem atrativa. Pô, imagine você investir hoje e travar uma rentabilidade de IPCA mais 6,95 até 2040, IPCA mais 6,96 até 2050. Então, são títulos que protegem o patrimônio do investidor contra a inflação e ainda pagam uma taxa de juros real de quase 7% ou acima de 7%. E você consegue travar essa taxa por mais de 25 anos, por mais de 30 anos, a depender do prazo do vencimento do título que você escolher. E são taxas que são raramente vistas no mercado brasileiro. Então é muito difícil você comprar um tesouro IPCA mais 7, IPCA mais 6,96. São raros os momentos na história que o investidor consegue rendimentos deste nível. Para você ter uma ideia, a última vez em que tivemos IPCA mais 7, IPCA mais 6,96, enfim, foi em 2015, 2016. E depois disso, somente agora, em 2025, é que a gente conseguiu chegar a essas taxas de IPCA mais 6,9, IPCA mais 7. Então, realmente investir hoje nesses títulos está extremamente vantajoso para o investidor. Primeiro, por 2 pontos. O primeiro ponto é que, se você comprar esse título e levar ele até o vencimento, você está travando a sua rentabilidade real, ou seja, a sua rentabilidade acima da inflação, em quase 8%, em quase 7%, em algumas vezes, né, 7% cravado, 7,9%. Então, realmente é uma rentabilidade real acima da inflação bem atrativa se você levar esse título até o vencimento. E como a taxa de juros está extremamente elevada, se você vender esse título no meio do caminho, pode ser que você tenha um lucro grande com a valorização do preço desse título. Por quê? Quando a taxa de juros está extremamente alta, logicamente investir em renda fixa fica atrativo. Só que, no caso dos títulos públicos atrelados à inflação, quando a taxa de juros cai, significa que o preço desses títulos se valorizam bastante. Foi, por exemplo, o que aconteceu em 2016, 2017, 2018, até 2019, 2020. Veja que em 2016 a taxa de juros estava extremamente elevada, mais de 14% ao ano, e entre 2016 e 2020 essa taxa de juros caiu muito, até atingir 2% ao ano. E como a taxa de juros caiu muito, significa que o preço desses títulos
públicos atrelados à inflação, principalmente os títulos públicos atrelados à inflação de longo prazo, se valorizam bastante. Então, nesse mesmo período em que a taxa de juros caiu de 14% para 2% ao ano, o preço dos títulos públicos atrelados à inflação subiu, por exemplo, de R$ 700, R$ 706 em fevereiro de 2016 para mais de R$ 2.000 no mês de outubro de 2019. Então, é um investimento muito assimétrico. Se você levar até o vencimento, você trava uma rentabilidade real bem atrativa. E se você vender esse título no meio do caminho, como a taxa de juros está extremamente elevada, pode ser que você tenha um ganho de capital. Só que aqui eu tenho que deixar uma coisa bem claro para vocês. O ideal é que se você compra esse título do Tesouro IPCA+, 2050, 2040, o ideal é que você carregue esse título até o vencimento e não fique fazendo especulações no meio do caminho. Por quê? Pô, você está travando a rentabilidade real acima da inflação. Muito interessante, mas muito interessante mesmo. Quase 8%, às vezes quase 7% acima da inflação é muita coisa no longo prazo. Então, é extremamente interessante carregar esse título até o vencimento. Mas como a taxa de juros está extremamente elevada, historicamente falando, investir nesses títulos quando a taxa de juros está alta, como ela está agora, 15% ao ano, historicamente é um bom investimento, é uma boa opção de alocação de recursos por parte do investidor. Os investidores que investiram no título do Tesouro IPCA+, de longo prazo, quando a taxa de juros estava extremamente elevada, no longo prazo teve um baita de um retorno, beleza? Então essa é a segunda classe de ativos que com certeza não pode faltar na sua carteira de investimentos para o ano de 2026 e, claro, para o longo prazo. O terceiro ativo que não pode faltar na sua carteira é o investimento em fundos imobiliários. Por quê? Investir em fundos imobiliários é uma forma que você tem de se proteger contra a inflação, pois no longo prazo o preço dos imóveis tende a absorver a inflação acumulada ao longo do tempo. Além disso, no caso dos fundos imobiliários, os contratos de locação são corrigidos pela inflação. No mais, é um instrumento que todos os meses gera renda passiva, ou seja, todos os meses paga um valor aos seus cotistas. E esses rendimentos recebidos pelos cotistas são isentos de imposto de renda. E além disso, você consegue se expor a imóveis de altíssima qualidade e inquilinos de altíssima qualidade. Então, tem muitas vantagens em se investir em fundos imobiliários aqui no país. E para fechar, o preço dos fundos imobiliários hoje estão abaixo da sua média histórica. Nesse gráfico elaborado pelo Clube FII, você pode notar que a média do PVP do IFIX é de 0,96, mas os fundos imobiliários estão negociando abaixo dessa média. Ou seja, está bem atrativo comprar fundos imobiliários hoje. É claro, o objetivo não é você ficar fazendo nenhum tipo de especulação. O objetivo é que você compre esses ativos e carregue para o longo prazo. O que eu quero dizer aqui é que comprar fundos imobiliários hoje está bem interessante, porque em outros momentos talvez você não encontre esses fundos imobiliários com os preços em que estão sendo negociados hoje. Ponto, é isso que eu quero dizer para você. Bom, ao longo dos últimos 12 meses, os fundos imobiliários se valorizaram entre apreciação de cota e distribuição de dividendos em 24%. Pelo menos é o que revela o gráfico do IFIX disponível aqui no Investidor 10. Então, a valorização de 24% nos últimos 12 meses, é importante destacar. Bom, e além disso, vários fundos imobiliários cresceram e melhoraram bastante ao longo dos últimos anos. É, por exemplo, o caso do BTLG, que é um fundo que saiu de 6 imóveis para 33 imóveis. É um fundo que aumentou consideravelmente os seus dividendos distribuídos aos cotistas e é um fundo que tem uma gestão que gera bastante resultado. Além disso, diminuiu a sua vacância, está no nível de vacância extremamente baixo. E o que aconteceu com o BTLG vale para outros fundos imobiliários também, o HGRU, o HGLG, o TRXF. Então, temos vários fundos imobiliários que melhoraram bastante ao longo dos últimos anos, aumentaram a distribuição de dividendos e, mesmo assim, o preço das cotas não andou muito, o preço das cotas ficou estagnado. Então, realmente é uma baita janela onde você pode comprar mais cotas de fundos imobiliários com a mesma quantia de dinheiro. Então, temos indicadores melhorando, renda aumentando e o preço dos fundos imobiliários estagnado na maioria das vezes. Então, é o terceiro ativo que não pode faltar na sua carteira em 2026 e também para o longo prazo, beleza?
O quarto ativo que não pode faltar na sua carteira, principalmente em 2026 e para o longo prazo, é o investimento em Bitcoin. Para mim, o Bitcoin é uma das melhores moedas de longo prazo que temos no mundo, talvez a melhor moeda que temos no mundo atualmente. E eu explico por quê. Veja que entre 2000 e 2025, as principais moedas do mundo perderam bastante valor. Veja que só o real, nesse período, entre 2000 e 2025, perdeu 90% do seu valor. O dólar, que é conhecida como uma das moedas mais fortes do mundo, perdeu 69% do seu valor. O euro, que também é uma outra moeda forte, perdeu 58% do seu valor. Por que isso acontece? Simples, porque essas moedas são emitidas por bancos centrais, ou seja, os bancos centrais volta e meia estão imprimindo dinheiro e normalmente imprimem muito dinheiro. E claro, quanto maior a impressão de dinheiro, menor é o poder de compra de uma moeda. Por isso, essas moedas estão perdendo tanto valor ao longo do tempo. Além disso, os países, de uma maneira geral, têm uma dívida pública cada vez maior e isso também sufoca o poder de compra da moeda. E com a dívida pública cada vez maior, logicamente, no longo prazo, rodadas de impressão cada vez maior também pode ser frequente. E se o baile continuar do jeito que está, provavelmente essas moedas vão perder mais valor ainda ao longo do tempo. Por isso, o Bitcoin é uma alternativa inteligente e muito interessante às moedas fiduciárias. Primeiro, porque o Bitcoin é escasso. Uma moeda fiduciária ela não é escassa. O governo ele pode imprimir dinheiro a rodo. Bitcoin não, só vai existir 21 milhões de unidades de Bitcoins ao longo do tempo. E mais de 95% desses Bitcoins já foram minerados. Ou seja, hoje o estoque de Bitcoin não minerado é de apenas 5,04%. É um estoque não minerado menor do que o estoque de ouro, por exemplo. Só para você ter uma ordem de grandeza. Além disso, o Bitcoin, se comprado da maneira correta, o investidor ele pode fazer a autocustódia, ou seja, se o investidor compra Bitcoin da forma certa, faz a alta custódia, em tese é um dos poucos ativos que são inconfiscáveis no planeta. Ninguém pode confiscar o Bitcoin de você se você fizer toda a compra, todo o processo de autocustódia corretamente. Além disso, a volatilidade do Bitcoin é alta, mas tem caído ao longo do tempo. E, para fechar tudo isso, temos visto que empresas têm adotado o Bitcoin como reserva. Por exemplo, a Orage BTC aqui no Brasil, a Melius também aqui no Brasil, adotou estratégia de investimento em Bitcoin. Lá fora, você tem empresas como o Mercado Livre. Até os Estados Unidos têm uma reserva estratégica em Bitcoin. Então veja que hoje o Bitcoin não é mais uma aposta, nada disso. O Bitcoin hoje é uma moeda que está sendo adotada por países e por empresas por questões estratégicas. Então faz muito sentido mesmo você investir em Bitcoin para o longo prazo. Pô, Anderson, é volátil? Sim, é volátil. Caiu em 2025? Caiu em 2025. 2025 a queda do Bitcoin está em 7%. Então veja que é uma moeda volátil? Mas é uma moeda que no longo prazo tem uma baita de uma valorização superando qualquer outra classe de ativo no mundo. E considerando que as moedas fiduciárias são controladas pelo governo, pode ser emitida à torta e à direita, e considerando que o Bitcoin, em tese, pode ser uma moeda inconfiscável e é uma moeda escassa, e além disso, várias empresas e também alguns países têm adotado o Bitcoin, é esperado que essa moeda se valorize ao longo do tempo. E é isso que esperamos do Bitcoin. Então, Bitcoin tem várias características interessantes. É escasso, é inconfiscável. Então, faz muito sentido mesmo você investir em Bitcoin. O quinto ativo que não pode faltar na sua carteira é o investimento em ativos internacionais, ou seja, comprar empresas, comprar negócios que não existem aqui no país. Além disso, você também consegue se expor a moedas mais fortes do que o real, como é, por exemplo, o euro, como é, por exemplo, o dólar. Eu sei, o euro, o dólar também tem perdido valor, mas o real ele perde valor de forma muito mais acelerada. Além disso, quando você compra bons negócios, você compra negócios que
em tese, pelo menos no longo prazo, possuem capacidade de preservação de valor. Então, se você faz isso no Brasil, logicamente você quer fazer isso lá nos Estados Unidos ou na Europa também. Então, é muito importante você colocar uma parte do patrimônio fora do país. E por que eu digo isso? Simples, o mercado brasileiro não representa nenhum por cento do mercado global. Então, não faz sentido nenhum você ter 100% do seu capital aqui no Brasil. E como está o mercado, o panorama do mercado americano neste exato momento? Bom, as notícias não são boas, mas o importante é que o investidor ele tem uma estratégia de alocação de longo prazo e faça os seus aportes nessa estratégia de alocação, independentemente das condições do mercado. Por quê? Uma estratégia de alocação muito bem feita protege o investidor dos diferentes cenários que existem. E mesmo que o mercado norte-americano também esteja com perspectivas de curto prazo ruins, vale destacar que também há algumas classes de ativos nos Estados Unidos que ainda estão com algum tipo de preço bem interessante. Mas lembre-se, o objetivo aqui não é fazer qualquer tipo de exercício de futurologia, muito menos fazer qualquer tipo de especulação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que invisto em rates lá nos Estados Unidos há bastante tempo, então recorrentemente eu acabo fazendo compra de rates, independentemente das condições de mercado. Só que hoje, na minha visão, os rates lá nos Estados Unidos também estão igual aos fundos imobiliários aqui, com preços bem interessantes em função da alta taxa de juros. Embora o mercado dos Estados Unidos hoje realmente esteja com alguns indicadores bem assustadores. Por exemplo, a inversão da curva de juros. Se você não sabe o que é a inversão da curva de juros, é basicamente um indicador que revela quando que emprestar dinheiro para o governo no curto prazo é mais interessante do que no longo prazo. Eu não entendi, Anderson. Simples. Para você emprestar dinheiro para o governo por um ano, você pode exigir, por exemplo, uma taxa de 10% ao ano. Para emprestar esse mesmo dinheiro para o governo por 10 anos, você pode exigir uma taxa de 20% ao ano. Então, quanto maior o prazo da operação, quanto maior o prazo do empréstimo, maior a taxa de juros que o investidor cobra por essa operação, por esse empréstimo. Só que nos Estados Unidos, de vez em quando, essa lógica inverte. Ou seja, os investidores cobram mais para emprestar no curto prazo e cobram menos para emprestar no longo prazo. É o que chamamos de inversão da curva de juros. E quando essa inversão ocorre, normalmente, após a inversão, há algum tipo de crise. Historicamente, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Então, veja que em 89 houve inversão, e logo em seguida, alguns meses depois, teve crise. Em 2000, houve inversão e logo em seguida, alguns meses depois, houve crise. Em 2006, houve inversão e logo em seguida, alguns anos depois, estourou a crise do subprime, uma das maiores crises da história. Em 2019, mais uma vez, houve inversão e em 2020 estourou a crise do coronavírus. Em 2023, houve mais uma inversão, só que dessa vez a crise ainda não veio. E o que isso significa? Bom, ou o gráfico falhou pela primeira vez ou a crise está a caminho. Quem é que sabe disso? Ninguém, só o futuro irá dizer. Além disso, há também o Buffett Indicator, que é um indicador que mede o preço das ações, do valor de mercado das ações dos Estados Unidos como um todo em relação ao PIB dos Estados Unidos. E toda vez que o preço do mercado das ações atinge ali 2 desvios padrões em relação ao PIB, veja que normalmente há algum tipo de crise, ou seja, o mercado cai bastante. Isso aconteceu em 70, então o mercado caiu ali até 1985. Isso aconteceu em 2000 e o mercado caiu ali até 2010 e agora realmente o preço das ações estão perfazendo 230% do PIB dos Estados Unidos. E veja que mais uma vez atingiu a linha vermelha. Então, por esse gráfico, por esse indicador, algum tipo de crise também pode estar a caminho no mercado dos Estados Unidos. E a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, desde 2022 tem feito bastante caixa. Inclusive, é uma empresa que vendeu ações da Apple, da Coca-Cola e deixou boa parte do dinheiro dessa venda em caixa. Por isso, o caixa da empresa cresceu. Provavelmente, os analistas da empresa estão esperando algum tipo de crise. No longo prazo, conforme eu já expliquei para vocês,
as ações, independentemente de crise, de guerras, de pandemias, no longo prazo performou muito bem. E o que eu vejo de interessante nos Estados Unidos hoje? Os rates estão sofrendo bastante lá nos Estados Unidos, muito em função da taxa de juros também elevada. Então, vários rates perderam 16, 17, 20% do valor de mercado ao longo de 2025, muito em função da taxa de juros elevada. Então, os rates lá nos Estados Unidos estão basicamente como os fundos imobiliários aqui, sofrendo bastante em função da taxa de juros elevada. E caso a taxa de juros dos Estados Unidos comece a ser cortada de forma frequente, pode ser que o preço desses ativos se valorizem. Só que, mais uma vez falando, gente, sempre invista pensando no longo prazo. Eu nunca invisto pensando no curto prazo. Tem rates que eu comprei em 2022, em 2020, e até hoje eu estou com esse rate na carteira e não vou vender no curto prazo porque é um investimento de longo prazo. Só estou dizendo que hoje existem rates nos Estados Unidos que estão com preço bem interessante, estão com preços menores do que, por exemplo, em 2020, em 2021, em 2022, enfim. Então, há diversas oportunidades onde o investidor pode sim alocar uma parte do seu patrimônio. Se você não investe no exterior, comece com um pequeno pedaço do seu patrimônio, 5%, 7% do patrimônio, e vá aumentando essa exposição aos poucos. Mas, de qualquer forma, não faz sentido nenhum você ter 100% do seu capital alocado aqui no país. Beleza? Então, para mim, esses são os ativos que não pode faltar na sua carteira, não apenas em 2026, mas também para o longo prazo. E lembre-se, monte uma estratégia de investimento global para a sua carteira e siga essa estratégia ao longo do tempo. Porque, conforme eu disse no início desse vídeo para vocês, fazer giro, ficar tentando fazer market time, agora é hora de comprar isso, agora é hora de comprar aquilo, no longo prazo tende a levar o investidor ao prejuízo. Então, compre ativos de qualidade independentemente do momento econômico. A taxa de juros está alta, compre ativo de qualidade. A taxa de juros está baixa, compre ativo de qualidade. Aporte constante, aporte regular, aporte cada vez maior, que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Tem um gráfico bastante interessante que foi desenvolvido pela Baster.com, que compara dois investidores. Num primeiro momento, você tem um investidor que nos últimos 23 anos sempre aportou R$100 no Itaú e sempre na mínima, ou seja, no melhor momento de compra. Ele terminou com um patrimônio de 714 mil. Do outro lado, você tinha um investidor com R$150 de aporte todos os meses em Itaú nos últimos 23 anos. E sempre no pior momento possível, sempre na máxima. E veja que mesmo aportando nos piores momentos possíveis, o investidor que tinha um aporte maior terminou com um patrimônio maior. Então, faça aportes de forma constante, de forma regular, em todas essas classes de ativos ao longo do tempo, porque no longo prazo você terá um patrimônio maior se aportar um valor maior, independentemente das condições de mercado. Então, nada de ficar pulando de galho em galho, nada de ficar migrando a sua carteira. Agora eu vou comprar renda fixa, agora eu vou vender renda variável. Não, não faça isso. Monte uma carteira muito bem feita para o longo prazo, em que você tenha renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, Bitcoin, e vai comprando esses ativos ao longo do tempo, de forma constante, independentemente das condições de mercado. É claro, crises, taxas de juros, vai mexer com o tabuleiro? Vai fazer que comprar ações em um determinado momento seja mais atrativo? Sim. Vai fazer com que comprar fundos imobiliários em um determinado momento seja mais atrativo? Sim. Mas o que você não pode fazer é ficar migrando. Pô, agora é bom comprar fundo imobiliário, então vou vender renda fixa. Agora é bom comprar ação, eu vou vender renda fixa. Não. Mantenha a sua posição em renda fixa, mas direcione, por exemplo, aporte para ação quando seja mais vantajoso investir em ação. Aporte para fundo imobiliário quando seja vantajoso investir em fundo imobiliário. Mas veja que, no longo prazo, o que realmente vai fazer você terminar com um patrimônio maior é fazer aporte cada vez maior, independentemente dos preços estarem altos ou estarem baratos. Não importa a questão do preço no longo prazo. O que importa mesmo é o seu aporte. Agora, preço vai fazer diferença se você for investir por curto prazo. E aqui, o nosso objetivo é que você tenha uma carteira de longo prazo. Então, muito mais importante do que saber onde investir em 2026 é você ter uma estratégia de alocação de longo prazo. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E por hoje é isso.